Olá, boa tarde. Quarta-feira, 3 de julho. O Senado agora está começando. Acontece neste momento a sessão do Congresso Nacional. O objetivo é diminuir a lista dos mais de 3 mil vetos que aguardam a apreciação dos parlamentares. Para discutir a análise desses vetos, Renan Calheiros se reuniu com os líderes do Senado e da Câmara. A repórter Mariana Abreu acompanhou a reunião. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Silvânia. Depois de quase 2 horas de reunião, os parlamentares decidiram ler 1.478 vetos na sessão do Congresso Nacional que acontece agora na Câmara dos Deputados. A ideia, segundo o líder do PT no Senado, Wellington Dias, é fazer a leitura desses vetos hoje e já na próxima sessão do Congresso Nacional declará-los prejudicados, seja porque perderam a validade ou porque são considerados ultrapassados de acordo com a legislação em vigor. Os restantes 1.694 vetos devem aguardar nova reunião de líderes das duas casas, marcada para a próxima quarta-feira. Só então os partidos vão apresentar suas sugestões sobre que critérios adotar para limpar a pauta de mais de 3 mil vetos do Congresso Nacional. De acordo com a Advocacia Geral da União, a derrubada de parte dos vetos que estão nas gavetas do Congresso Nacional pode trazer prejuízos de até 471 bilhões de reais aos cofres públicos. Participaram da reunião os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, além de mais ou menos 50 parlamentares das duas casas. Ao final da reunião, Renan Calheiros conversou com a imprensa. Nós vamos declarar prejudicados 1.478 vetos e já combinamos para quarta-feira uma reunião de novo com todos os líderes e com o presidente da Câmara para que nós possamos eleger um critério de apreciação dos vetos remanescentes. Eu acho que isso põe o Congresso com relação à pauta de vetos para andar. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça acabaram de aprovar o projeto que altera a gestão dos direitos autorais, hoje administrados pelo ECAD. Vários artistas interessados na votação da matéria acompanharam a discussão. E o repórter Ronaldo Martins tem novas informações. Olá, Ronaldo, boa tarde. Boa tarde, Silvânia. A sala aqui da Comissão de Constituição e Justiça estava lotada. Vieram artistas de todas as regiões do país acompanhar a votação do projeto que foi aprovado por unanimidade. Atualmente, os compositores têm a liberdade de se reunirem em associações, definir o preço de suas obras. Quem faz a fiscalização da execução das músicas, a cobrança e a distribuição do dinheiro para os artistas é o ECAD, que tem o monopólio dessa atividade. Os artistas reclamam que não há transparência do órgão, que há taxas administrativas muito altas e que a distribuição do dinheiro não é feita de forma correta. O projeto aprovado, ele cria uma instância de fiscalização do ECAD no Ministério da Cultura. A partir de agora, ou depois que a matéria for aprovada definitivamente, porque ela ainda tem que passar por outras comissões e pela Câmara dos Deputados, a partir de então o ECAD vai ter que anunciar de forma mais clara os critérios, vai ter que reduzir as taxas de administração de 25% o valor atual para 15% de tudo que é arrecadado e também informar aos compositores de forma mais rápida sobre a execução de suas músicas, a execução de suas obras. Então esse projeto, repetindo, ainda passa por outras comissões e vai depois para a Câmara dos Deputados. Mais cedo, a CCJ também discutiu formas de participação popular no debate e na aprovação das leis. Os senadores da comissão aprovaram o projeto que permite à sociedade manifestar sua opinião pela internet sobre todas as proposições em pauta no Congresso. A ideia é criar um cadastro único com dados pessoais para que o cidadão possa participar. Nós temos que entrar numa verdadeira reforma política que fale de participação popular, utilizando os novos canais, as redes sociais, a internet. Na Islândia foi votado um projeto de Constituição através da Rede Mundial de Computadores. Isso é possível, é fazer a interpretação da Constituição tendo em conta o momento em que nós estamos vivendo. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou hoje as indicações de Rubens Silveira e Flávio Cirângelo para o Conselho Nacional de Justiça. Os senadores vão analisar os nomes dos magistrados em regime de urgência no plenário do Senado.
Mais itens obrigatórios para a segurança de usuários de motocicletas, a adaptação das calçadas a padrões de acessibilidade e articulação dos meios de transporte no país. Temas que estiveram na pauta das comissões nesta manhã. Na Comissão de Infraestrutura, o retrato da senadora Lúcia Vânia foi incluído na galeria de ex-presidentes do colegiado. Logo depois, mais uma audiência pública dentro do ciclo de debates sobre gestão e investimentos. Representantes do governo e de instituições privadas, como a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, discutiram a articulação dos meios de transporte no país. Nós temos um desafio grande para o Brasil crescer, que é a estrada, a rodovia, a ferrovia, e com isso barateando o frete, barateando o custo dos alimentos e dando competitividade àquilo que a gente produz no campo, especialmente na minha região, no Centro-Oeste, que é o grande celeiro de alimentos do país. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou um projeto para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência às calçadas das cidades brasileiras. O texto estabelece as regras necessárias à adaptação e padronização das áreas de circulação de pedestres. A comissão aprovou ainda convite à presidente da Petrobras, Graça Foster, para discutir o adiamento da implantação de uma usina separadora de gás em Mato Grosso do Sul. Para o autor do requerimento, a usina permitiria o aproveitamento local do gás que passa pelo estado por meio do gasoduto Brasil-Bolívia. Se a Petrobras não tem condições de fazer a exploração, que ela entregue à iniciativa privada que tem e está disposta a isso. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que obriga condutores e passageiros de motocicleta a usar, além do capacete, botas, luvas, roupa que cubra todo o corpo e colete ou jaqueta inflável para proteção. A comissão aprovou ainda o projeto que institui a Política Nacional de Tecnologia Social. O texto propõe ações para aproximar o conhecimento popular e o saber científico, com o objetivo de promover o desenvolvimento em áreas como saúde, meio ambiente, saneamento básico e cultura. É muito importante que o governo e todos os mecanismos à disposição da sociedade possam ser utilizados em favor da melhoria da qualidade de vida das pessoas e do resgate que deve ser promovido para que aqueles que se encontram em dificuldades, principalmente no âmbito social, possam ser incluídos no processo de educação, no processo de satisfação de suas necessidades, no processo, enfim, de cidadania. A Comissão de Educação debateu hoje, em audiência pública, o plano político-pedagógico da Universidade Federal do Sul da Bahia. A criação da nova universidade foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no início do mês passado. Participaram da reunião Naumar Monteiro, presidente da Comissão de Implantação da Universidade, e Antônio Simões Silva, coordenador-geral de Expansão e Gestão das Instituições Federais de Ensino Superior do Ministério da Educação. A universidade terá sede em Itabuna e começa as atividades no ano que vem. Os royalties do pré-sal destinados à educação podem ser usados para financiar o passe livre estudantil. A proposta está na pauta de hoje do plenário do Senado. O projeto assegura gratuidade no sistema de transporte público para estudantes dos ensinos fundamental, médio e superior. Passe livre no transporte público para estudantes com matrícula e frequência comprovadas. Quero comunicar à casa e ao país com muita satisfação. Estou apresentando agora o projeto criando o passe livre para os estudantes, com os recursos dos royalties indo para a educação. Nada mais natural que esses recursos banquem o passe livre aos estudantes brasileiros regularmente matriculados e com frequência comprovada nas escolas. O projeto do senador Renan Calheiros tramita em regime de urgência e faz parte das medidas anunciadas como resposta às ruas. É uma condição fundamental para que a gente tenha condições de estudar com qualidade, com eficiência e sem pôr em risco a nossa frequência escolar, que a gente tenha condições de garantir de forma gratuita a ida e a volta à escola todos os dias. Além do DF, 4 capitais brasileiras têm passe livre estudantil, mas no Rio de Janeiro e em João Pessoa, é só para quem estuda em escola pública. Em 20 capitais, os estudantes pagam meia passagem. Em Rio Branco, no Acre, o desconto é de 20%.
Só a capital mineira, Belo Horizonte, não possui redução na passagem para estudantes. De acordo com o senador Wellington Dias, o impacto orçamentário seria muito alto para conceder tarifa zero aos 68 milhões de estudantes de todo o país. Se eu tenho uma passagem média a R$ 2,50, se eu tenho 2 passagens por dia, são cerca de R$ 5,00 por dia. Quantos alunos, quantos estudantes nós vamos atender? Então, fazendo uma conta dessa para a totalidade dos alunos, dá um volume muito elevado, algo na casa de 74 bilhões de reais por ano. Na proposta em análise no Senado, a fonte de recursos para o passe livre estudantil são os royalties do petróleo destinados à educação. Ao redor da educação precisa de muita coisa, inclusive o transporte. Por isso o passe livre é tão importante. Mas pode se tirar de outros lugares, não de algo que vai para a educação. O MEC se dispõe a sentar também na mesa para a negociação, para buscarmos um entendimento. Os estudantes propõem outras fontes de financiamento. Para a gente, a principal fonte de recurso e de financiamento do passe livre estudantil precisa estar, acima de tudo, nos próprios empresários de transporte. Qual que é a ideia? O camarada que tem um carro importado paga para quem usa ônibus se locomover. Sem considerar a renda das pessoas, na concessão de qualquer benefício que seja, você pode estar assumindo uma medida altamente regressiva, onde os pobres podem estar financiando os ricos. A forma de você controlar isso é realmente estabelecer critérios, né, de forma que esses benefícios venham atingir principalmente a população mais carente, de mais baixa renda, né? O Senado Agora termina aqui. Para você, uma boa tarde, até amanhã.